Olá, como viver uma vida cristã triunfante? Dentro do aspecto bíblico, o que é ser triunfante em Cristo? Este é o tema da segunda epístola de Paulo a Timóteo. E você é o meu convidado para descobrirmos juntos como Paulo ele triunfou em meio às adversidades. A segunda epístola de Paulo a Timóteo é escrito num contexto bem diferente da primeira. Na primeira epístola, Paulo estava preso em Roma, porém, a sua prisão era uma prisão domiciliar, ele desfrutava de uma certa liberdade, podia receber visitas. Depois de uma breve soltura, uma breve libertação, ele é capturado novamente e ele é conduzido a Roma como um prisioneiro, agora como se fosse um marginal, um assassino, e este seu segundo aprisionamento é um aprisionamento bem diferente. Então, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós vamos verificar como viver uma vida cristã triunfante de fato. Temos que Paulo está preso em Roma e a prisão na qual Paulo está preso não era mais aquela prisão domiciliar em uma casa alugada. Paulo agora está numa prisão chamada de prisão mamertina. Nesta prisão, que ficava no subterrâneo, que ficava embaixo da terra, o local era uma masmorra muito cruel. Era uma masmorra escura, na qual alguns estudiosos comentam que o aprisionado neste lugar, em alguma medida, era humilhado de forma extremamente abundante. A alimentação para esses prisioneiros era lançado de cima como que de um alçapão, e quando caía no chão, os prisioneiros que ali estavam se alimentavam daquilo que ali caía, daquelas sobras, daqueles restos. Alguns comentaristas dizem que as necessidades fisiológicas eram feitas ali mesmo naquele lugar. Um lugar terrível, um lugar fétido. Outros estudiosos comentam que nesta prisão eram recorrentemente jogado água dentro dela e os prisioneiros ficavam naquele terreno enlameado, aquele terreno cheio de barro. Alguns prisioneiros, seus pés apodreciam ali naquele barro, contraíam doenças muito terríveis naquele lugar. E é neste tipo de prisão que Paulo está preso agora durante o seu aprisionamento em Roma, este segundo aprisionamento, aí por volta do ano 66, 67 depois de Cristo. O imperador de Roma, Nero, era um tirano sanguinário que perseguia a igreja, perseguia os crentes, e dentro da sua perseguição aos crentes, Nero fazia muitos mártires cristãos. Os estudiosos, historiadores do cristianismo comentam que Nero ele fazia ao longo da estrada que levava até Roma os crentes de tocha humana para iluminar o seu caminho. Ao longo da estrada que conduzia a Roma, ele fazia os crentes serem crucificados para o seu deleite. Muito aborrecido e muito preocupado com o avanço do cristianismo, Nero resolve perseguir os crentes em Roma. E a história diz que ele ateou fogo em Roma, subiu em uma montanha e ali ficou assentado contemplando a cidade pegar fogo, a cidade ser destruída pelo fogo. Dos 14 bairros que tinha na cidade de Roma, apenas 4 sobreviveram. E por incrível que pareça, esses bairros que havia sobrevivido eram bairros onde moravam cristãos e judeus. Desta forma, Nero ele martirizou o povo na cidade de Roma e
por isso ele colocou a culpa do incêndio nos cristãos e nos judeus, que tiveram que fugir de Roma porque Nero vinha ensandecido. Nero vinha como um leão devorador para destruir os cristãos e os judeus da cidade de Roma. E é neste contexto de grande perseguição que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. Ele tinha como objetivo mostrar para Timóteo o encorajamento, né? Mostrar para Timóteo que, embora ele estivesse preso, ele estivesse diante de uma sentença de morte iminente, a vida cristã é uma vida triunfante, é uma vida abençoada. Quando no seu discurso final ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, Paulo está dizendo para Timóteo que a vida cristã é uma vida triunfante, porque ele combateu, concluiu a sua jornada, mas a fé ele não perdeu no Senhor Jesus. E esta fé é demonstrada quando ele diz: desde agora a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. É neste sentido que Paulo apresenta para Timóteo a vida triunfante em Cristo. Então nós vamos ver que Paulo vai tratar sobre alguns perigos nesse último momento que ele tem contato com Timóteo, alguns perigos que estavam à sua volta, que estavam rondando a igreja. Timóteo está agora bem desmotivado, bem desanimado, perdendo o vigor do seu ministério, e Paulo escreve esta segunda epístola justamente com a finalidade de animá-lo, com a finalidade de recobrar o ânimo de Timóteo. Então agora ele, que é o pai espiritual de Timóteo, ele afirma a Timóteo que ele é alguém que foi chamado por Deus. Ele é alguém que tem uma missão de Deus. Ele está desanimando, mas Paulo começa a exortá-lo a prosseguir avante. Timóteo, neste momento, ele era líder, pastor da igreja em Éfeso, uma grande igreja, uma cidade cosmopolita, na qual as heresias se multiplicavam continuamente, e a sua missão era resistir às heresias, resistir aos hereges, combater ferozmente contra isso, cumprir o seu ministério, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, exortar aos obreiros novos e velhos sobre a conduta moral, a conduta ética, a conduta espiritual. Então, ele está diante de uma missão muito importante, muito difícil à frente da igreja de Éfeso. Mas Paulo, percebendo que algumas pessoas não queriam respeitá-lo como anjo, como pastor daquela igreja, escreve a Timóteo esta, que é a segunda epístola pastoral, é também uma das epístolas do cárcere, também conhecida como epístola híbrida, porque ela é tanto pastoral como epístola do cárcere. Então, neste sentido, Paulo ele abre o seu coração para Timóteo, ele mostra como a sua situação era iminente, a morte diante de si, mas ele mostra que a vida dele, o seu ministério, apresenta para uma vida triunfante em Cristo. Triunfar na perspectiva, na ótica de Paulo, é diferente da perspectiva do mundo hoje. Triunfar para a sociedade é fazer um bom curso na universidade, conquistar dinheiro, fama, um bom nome, ter uma vida abastada. Nessa perspectiva, alguém vai ver dentro do contexto contemporâneo o triunfo da sua vida. Mas Paulo via o triunfo de forma diferente. Triunfo para Paulo é ter a certeza que a fé estava guardada e a coroa
da justiça estava reservada para ele, que o Senhor o daria. Como que você tem interpretado uma vida triunfante, a vida cristã triunfante na sua